Os objetivos e as propostas católicas de Inquisição. As Inquisições ou a Santa Inquisição, liderada pela Igreja Católica Romana durante a Idade Média, era uma espécie de tribunal religioso que tinha como principal objetivo coordenar todos aqueles que eram contrários aos dogmas pregados pela Igreja Católica ou que eram considerados uma ameaça às doutrinas. Eles eram denunciados, perseguidos, julgados e condenados, e às vezes poderiam ser até sentenciados à fogueira e morrerem queimados em praça pública. A pena mais leve era de prisão temporária, ou perpétua. Daí já dá para ter uma noção da radicalidade da Igreja Católica na Idade Medieval. Os perseguidores não poderiam saber por quem foram denunciados, mas poderiam dizer o nome dos seus inimigos, para que o tribunal averiguasse. Às vezes, nem sequer sabiam o porquê de estarem sendo julgados, e bastavam apenas 2 testemunhas para que fosse condenado. Esses tribunais foram ganhando cada vez mais força nos países europeus, como Portugal, Itália, França e Espanha. Na Inglaterra, não houve firmamento. Muitos cientistas foram perseguidos, censurados e até condenados por defenderem ideias consideradas contrárias às das igrejas. Um deles foi o italiano Galileu Galilei, que conseguiu escapar da fogueira por pouco. Os inquisidores consideravam bruxaria as práticas de cura através de chás ou remédios, feitos de ervas e outras substâncias. Eles perseguiam as mulheres que conheciam essas práticas, alegando que eram bruxas. As acusações, na maioria das vezes, eram injustas e infundadas, mas ainda assim, os inquisidores não perdoavam os acusados. Milhares de pessoas foram torturadas, presas e queimadas vivas. A Inquisição da Igreja Católica foi estabelecida na França pelo Papa Gregório IX em 1231 para combater a heresia cátara, uma seita cuja doutrina contrariava todos os princípios que os evangelhos e a Igreja defenderam desde o início do cristianismo. Foi uma das maiores ameaças à fé cristã de todos os tempos, mas não apenas isso. Os cátaros também ameaçavam a própria ordem social, pois eram contra a procriação e o matrimônio. Consideravam malditas as grávidas, defendiam o suicídio por inanição, pregavam a renúncia radical aos prazeres, negando a igreja e o culto religioso. Viam o corpo como intrinsecamente mal, uma manifestação do mal, e ensinavam a salvação através de um ciclo de reencarnações. Os cátaros ensinavam que nossos corpos e o mundo material tinham sido criados por um Deus mau e que o homem não devia se reproduzir. Para o catarismo, 2 princípios eternos dividiam o universo: um bom, criador do mundo e dos espíritos, e um mau, criador do mundo terreno. Como todas as heresias, o catarismo afirmava que sua doutrina era o verdadeiro cristianismo, usando alguns termos e conceitos cristãos, mas distorcendo seus significados e renegando os dogmas. Viam a Cristo como um anjo caído e negavam a ressurreição do Senhor, rejeitando todos os sacramentos. O aborto e o suicídio eram alguns dos seus princípios básicos. O catarismo se expandiu muito. Dominaram o Languedoc, a Provença, influenciaram o nordeste da Espanha, a Lombardia, a Itália, a atual Iugoslávia e os Balcãs. Passaram a ameaçar a estrutura da sociedade ocidental como um todo, e o problema cresceu a níveis realmente alarmantes, já que proibiram o juramento de lealdade, que era o fundamento das relações. Combatido pelo Estado, os cátaros se ocultaram, mas continuaram difundindo suas ideias e práticas. O catarismo tornou-se uma ameaça grande demais para ser tolerada. A população assustada clamava por uma providência firme e o Estado passou a perseguir os cátaros com grande violência. Com o tempo, a situação ficou insustentável. Havia uma histeria e as pessoas inocentes estavam sendo perseguidas e executadas sob falsas acusações. Assim, por incrível que possa parecer aos nossos ouvidos, tão habituados a ouvir grandes calúnias com esse pretexto,
A Inquisição surgiu como uma providência da Igreja para combater a onda de violência e buscar a justiça no combate à heresia. A Inquisição foi instituída pela Igreja para defender a fé ameaçada pelos hereges cátaros, que eram gnósticos e maniqueus. Eles eram contra o casamento e a reprodução humana, consideravam o casamento maldito, porque, permitida a reprodução, obrigavam as partículas divinas que estariam, segundo eles, aprisionadas na matéria, a permanecerem presas neste mundo, perpetuando as reencarnações. Para liberar o espírito divino, aprisionado no homem, queriam então acabar com os nascimentos. Eles consideravam a mulher a fonte do mal por permitir novos nascimentos e chegavam a matar mulheres grávidas, dizendo-as possessas. Quando um membro da seita chegava ao nível de perfeita, por vezes chegava-se a praticar o suicídio ritual por inanição, deixando de comer, pois comer era assumir a matéria, sepulcro e calabouços do espírito divino preso nos corpos materiais. O triunfo do catarismo. Ele esteve a ponto de dominar todo o Ocidente. Seria o fim da humanidade, pois impediria nascimentos e favorecia o suicídio. Isso é tão verdade que até uma historiadora protestante, Lea, reconheceu que a Igreja, com a Inquisição, salvou a civilização e a humanidade. O que foram as heresias medievais? Foram consideradas heresias medievais todos os movimentos religiosos dentro do cristianismo que foram condenados pela Igreja Católica, por não concordarem com a ortodoxia estabelecida no catolicismo. Os movimentos heréticos existiam desde o estabelecimento do cristianismo nos primeiros séculos depois de Cristo. Entretanto, a partir da Baixa Idade Média, esses movimentos popularizavam-se e vários surgiram por várias partes da Europa, tais como os valdenses e os beguinos. O crescimento das heresias. O crescimento ocorreu principalmente a partir do século XII. Foi uma demonstração de insatisfação popular com um acúmulo de poder da Igreja. E também, além disso, antecipou os movimentos da Reforma Protestante. Nos primeiros séculos da Igreja, a constatação e a defesa da fé católica ficaram a cargo de alguns nomes da época, como Agostinho de Hipona e Irineu de Lyon, que por meio da pregação de seus escritos procuraram a combater os movimentos heréticos. A partir dessas primeiras heresias, a Igreja reuniu-se em concílios e determinou a doutrina eclesiástica do catolicismo. As heresias medievais sofreram forte perseguição da Igreja, principalmente por meio da violência, quando os meios pacíficos falhavam. A Igreja Católica, segundo um manual dos Inquisidores, escrito por um teólogo catalão do século XIV, definiu a heresia como herética e toda preposição que se ponha a tudo que esteja especialmente contido nas Escrituras, a tudo que decorra necessariamente do sentido das Escrituras, ao conteúdo das palavras de Cristo transmitidas aos apóstolos que, por sua vez, transmitiram nas igrejas, a tudo que tenha sido objeto de uma definição em alguns dos concílios ecumênicos, a tudo que a Igreja tenha proposto à fé dos fiéis, a tudo que tenha sido proclamado por unanimidade pelos padres da Igreja no que diz a respeito da reputação das heresias, e assim ficava evidente que qualquer doutrina que questionava o poder da Igreja ciática em Roma ou que não estava de acordo com a doutrina estabelecida era condenada como heresia e passava a sofrer perseguições. No século herético e tribunal da Inquisição, por causa da grande quantidade de movimentos heréticos que surgiram na Europa durante os séculos XII e XIII, os historiadores passaram a chamá-los de séculos heréticos. Os movimentos heréticos geralmente utilizavam-se da riqueza e do grande poder da Igreja, possuía como argumentos para criticá-la e obter seguidores para si. O historiador Nachon Fambel também pontua que, na verdade, podemos ver a crítica herética, ou melhor dito, em parte dessa crítica, uma tentativa de apontar os erros e os desvios da instituição eclesiástica, da sua
intervenção no poder secular à custa de sua missão espiritual. Enfim, uma tentativa de alertar a sociedade cristã de que seus representantes desvirtuaram a verdadeira imagem da religião fundada por Cristo. Apesar disso, a Igreja viu nos movimentos heréticos grandes ameaças, pois parte deles possuía o potencial de causar a desobediência civil contra a hierarquia da Igreja da época. A Igreja optou por instituir, a partir do Papa Gregório IX, o Tribunal da Santa Inquisição, em 1929. A Igreja estendeu essa tarefa de combater as heresias ao braço secular, que não está sujeito a uma ordem religiosa, permitindo e justificando o uso da violência contra os hereges. Apesar disso, o primeiro relato de herege morto a mando da Igreja remonta ao século IV, quando Prisciliano foi decapitado em 385. O Tribunal da Santa Inquisição atuou no sentido de investigar, julgar e condenar as pessoas causadas de heresias. Caso houvesse condenação, o acusado era entregue para autoridades seculares que aplicavam a punição estabelecida aos culpados. Morte na fogueira. Durante o processo, permitia-se o uso de torturas como forma de obter uma confissão, sabendo-se que as heresias condenadas militantes de pessoas, porém os historiadores não sabem certo quantos foram mortos. Entre várias heresias que se desenvolveram a partir do século XII, as duas mais importantes foram os cátaros ou os albigenses, que surgiram na França e possuíam uma visão dualista do mundo, ou seja, o mundo material era mal e o mundo espiritual era bom. Afirmavam que o mundo havia sido criado por Satã, contestavam a Trindade e condenavam o casamento e a procriação. Foram perseguidos durante as Cruzadas Albigenses entre 1209 e 1229. A heresia desapareceu a partir do século XIV.